Quantos estão felizes com Jesus aqui? Uau, que ambiente, querido. Que noite profética é essa? Eu não sei, eu estou sentindo alguma coisa diferente nesse ambiente, querido. Obrigado, pastor Jimmy. Eu vou tentar ficar bem no repertório. Mas, irmãos, eu acredito muito nas primeiras coisas. E hoje nós estamos vivendo as primeiras coisas. E as primeiras coisas, elas vão definir o nosso final. Quantos creem nisso, querida? Deus abençoe, pastora. Obrigado. Quem esteve aqui o ano passado, irmãos? Então você acho que gostou ainda. Se voltou no dia que o pastor está aqui, né? Amém. Falei para o pastor Jimmy, falei, pastor, obrigado, porque as primeiras coisas do ano passado fez o meu final de ano ser incrível. E pela misericórdia nós estamos aqui novamente. Amém, querido? Mas esse é o nosso lugar. Esse é o lugar que nós se encontramos como filho. Hoje é a noite de crente mesmo, vou usar essa expressão. Hoje é a noite que é onde nós sentamos na mesa com o Pai. Hoje é o dia onde nós recebemos direção dEle. Então eu acredito que todos os dias têm a sua importância nessa conferência. Mas hoje é diferente, querido. Não é porque o pastor Tiago está aqui, é porque a mesa está aqui. Não, eu vou repetir, é porque a mesa está aqui. E só quem entende o poder da mesa, só quem entende o ambiente de mesa, é só quem entende a aliança que é estabelecida aqui, está entendendo essa noite profética que nós estamos. Existe algo acontecendo aqui essa noite. Eu quero dizer a você, não perca nada do que Deus está fazendo, amado. Nós estamos passando um ciclo, nós estamos passando uma fase, e a melhor fase é sentar na mesa com Ele. Sim, hoje é o dia da igreja militante, hoje é dia dos crentes ainda canelinha. Hoje é dia dos crentes que choram ainda dentro da igreja. Hoje é o dia que nós encontramos com Ele e nós entendemos, Abba, Pai. Quantos estão sentindo que o Senhor está liberando aqui nessa noite, neste lugar, querido? Está aqui minha esposa, está aqui o pastor lá da nossa comunidade. Eu trago um abraço da família Filhos do Reino para você, amém? Querido, a palavra de Deus nos diz, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que o Evangelho de Deus, ele é o poder de Deus, pastor. O apóstolo Paulo diz assim, que eu não me envergonho do Evangelho. Romanos capítulo número 1, verso número 16, porque ele é o poder de Deus. O Evangelho, ele não tem poder, ele é o poder de Deus. Ele é o poder. Nós não estamos aqui compartilhando fábulas nesses dias. Nós não estamos compartilhando conto, não. Nós estamos compartilhando o poder de Deus. E hoje eu estou pregando para a igreja que senta na mesa, amém? Então você pode olhar para essa pessoa que está do seu lado e dizer assim, essa noite nós estamos na mesa. O Evangelho, ele é o poder de Deus para nós. Ele é o poder de Deus. Mas Jesus, ele nos conta a parábola do semeador, e ele diz que o semeador saiu a semear, e eu já começo a pregar. E o semeador saiu a semear, e quando ele saiu a semear, ele procurou um terreno com um bom solo. E o melhor terreno que eu encontrei até hoje é o nosso coração, querido. Mas você sabia que o Evangelho tem duas maneiras de cair no nosso coração, amém, igreja? A primeira maneira que o Evangelho cai no nosso coração é quando nós começamos a ouvir uma palavra numa conferência tão profética como essa, num ambiente tão maravilhoso como esse. Nós começamos a receber essa palavra
E essa palavra, ela parece que está torcendo o nosso coração. Essa palavra parece que nós olhamos e você olha e fala: meu Deus, essa palavra está me torcendo, está mexendo comigo. Quem já sentiu isso com o poder da palavra de Deus? Parece que a palavra, ela está torcendo você, e você está olhando para ela e está dizendo: uau, parece que esse pastor conhece a minha vida, está saindo tudo para mim. O Evangelho, ele tem esse poder de torcer muitas vezes o seu coração. Mas a minha proposta aqui essa noite não é que o Evangelho torça o seu coração, porque existe um problema aqui quando o Evangelho torce o seu coração. Quando você torce uma espuma, e você torce uma espuma, só que quando você solta ela, o que acontece? Ela volta da mesma forma. O problema é que quando o Evangelho torce você, a sua segunda-feira continua com as velhas práticas. O seu ano continua da mesma forma. Então a minha proposta não é que o Evangelho torça você, a minha proposta é que o Evangelho derreta o seu coração. Porque se ele derreter o seu coração, ele jamais será o mesmo, querida. Se o Evangelho essa noite derreter o seu coração, ele jamais vai voltar na mesma forma, a forma passada. É por isso que a palavra de Deus nos diz assim: que tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne, um coração que derrete, um coração que sente o poder do Evangelho, um coração que ele olha para o poder da palavra e diz: não, eu não saio essa noite da mesma forma, eu não saio essa noite desse lugar do mesmo jeito, eu saio daqui de uma forma diferente. Sim, eu não sei você, mas existe uma indignação em mim. Sabe por quê? Porque o que nós passamos no ano passado, querido, ele gerou uma indignação, e a fome que está gerando em mim nesse ano é para viver algo totalmente diferente. Então eu estou colocando o meu coração diante do Senhor, dizendo: Senhor, derreta ele neste lugar hoje. Mas talvez você se pergunte: pastor, o que eu faço para que o meu coração possa ser derretido? Eu começo a viver algo novo da parte de Deus em 2020. João capítulo de número 4. Jesus chega na frente da mulher samaritana, e ele começa a nos ensinar como é que nós derretemos o nosso coração, pastor Jimmy. Nós derretemos o nosso coração com uma palavrinha chamada adoração. É só quem senta na mesa entende o poder disso. É só quem tem aliança com ele sabe. João capítulo de número 4. Jesus olha na mulher samaritana e ele diz assim: a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. A minha proposta hoje é que você comece a olhar para o Espírito Santo e dizer: Senhor, eu entrei em tantas reuniões em 2020, eu participei de tantos momentos com o Senhor, mas essa noite eu preciso que o Senhor ministra na minha vida. Fecha seus olhos, eu quero te dar um minuto aqui para você liberar alguma palavra dentro de você e começar a falar: Senhor, se a hora vem agora, eu quero começar a participar desse ambiente. Se a hora vem agora, eu quero entrar nesse lugar profético. Sim, eu quero te dar um minuto para você erguer a sua mão, liberar alguma palavra, começar a oferecer a sua adoração. Sim, nós estamos na mesa com o Pai, nós estamos reunidos com os filhos, e nós estamos entendendo que esse ambiente é um ambiente profético para o nosso ano de 2021. Sim, o Senhor está preparando a nossa terra nesses dias, querido. Abre a sua Bíblia aí comigo. Aleluias. Evangelho de João, querido. Evangelho de João, capítulo de número 5.
Evangelho de João, capítulo número 5. A palavra de Deus diz assim, ó: e Jesus lhe disse: o meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Eu vou ler novamente. Jesus disse-lhes: o meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Eu estou no meio dos filhos, amém, igreja? Hoje, noite de ceia, noite de crente mesmo. Sabe, irmãos, nós estamos numa plataforma profética aqui. E nós temos que começar a fazer uma leitura do ambiente que nós estamos. Jesus, ele diz aqui: o meu Pai trabalha, então eu também trabalho. Nós temos que ter a percepção que tudo que nós estamos vivendo, tudo que nós estamos contemplando, é uma ação do céu. A igreja de Jesus Cristo, ela chegou até aqui, ela chegou nesse momento que ela está, porque o céu trouxe ela até aqui. Não foi os homens que trouxeram a igreja até aqui, foi o céu que trouxe ela até aqui. O céu que teve a capacidade, a percepção de trazer a igreja da forma que está. A palavra de Deus nos diz que o meu Pai trabalha. E se o Pai trabalha, significa que Ele está em atividade, significa que Ele está em ação. E a pergunta que nos fica é: qual é a ação do céu para esses dias? Qual é a ação do céu para esse momento que nós estamos vivendo na nação, para esse momento que nós estamos vivendo como comunidade, para esse momento que nós estamos vivendo como igreja? Qual é a ação que o céu está fazendo? Qual é o movimento do céu? Essa é a pergunta que ecoa sobre os nossos corações. Porque aquele que conseguir fazer essa leitura do movimento do céu, ele vai viver um ano de 2021 abundante. Ele vai viver um ano no favor de Deus. Então nós temos que começar a olhar para a palavra e começar a buscar, a ter a sensibilidade, o tato, de entender que ação é essa que o céu está fazendo nesses dias. Jesus, ele pergunta para os seus discípulos, ele diz assim, ó: o que estão dizendo de mim? O que estão dizendo de mim aí ao meu respeito? Alguns dos seus discípulos dizem assim para ele: estão dizendo aí que o Senhor é Elias. Outros estão dizendo que o Senhor é João Batista, os profetas. Mas de repente Pedro se levanta no meio daquela multidão, daqueles discípulos, e ele libera uma palavra poderosa. Ele diz assim, ó: para mim o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu não sei para eles, mas para mim o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, ele surpreende com essa resposta, pastor Jimmy. E é difícil surpreender o mestre. Mas naquele momento que Jesus vê Pedro entregando aquela palavra, Jesus entrega uma chave para mim e para você aqui. Jesus disse assim: ei Pedro, não foi carne nem sangue que revelaste isso a você. Olhe para mim. Jesus não estava ali simplesmente olhando para Pedro e dizendo: Pedro, você simplesmente revelou quem eu era. Não, querido, era muito mais do que aqui de revelar quem Jesus era.
Quando Pedro olha para Jesus e diz assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sabe o que Pedro estava fazendo? Pedro estava entendendo o que o céu estava se manifestando. Pedro estava entendendo que naqueles dias era um tempo de salvação, que naquele dia era um tempo de salvação que estava sendo liberado para aquele momento, para aquele povo. E olhe para mim, quando nós começamos a entender o que o céu está fazendo, como Pedro fez, quando nós começamos a compreender o poder do céu, chaves são ativadas dentro de nós. O poder de Deus, ele é manifesto na nossa vida. Querido, eu nasci dentro da igreja. Tudo que você imagina de igreja, eu já vivi, pastor Jimmy. Então eu já vi de tudo, e eu quero te dizer, o que nós passamos em 2020, eu jamais imaginei que um dia nós passaríamos. Então, se nós passamos como igreja um momento onde tivemos que fechar a porta, tivemos que encarar uma reunião online, tivemos que ficar num ambiente polarizado, tivemos que ficar em dias difíceis, a pergunta é: o que o céu está fazendo sobre tudo isso? E Pedro olhou e falou: não, para mim tu és o Cristo. Pedro, ele virou uma chave, ele falou: não, eu estou entendendo que existe um tempo de salvação. Mas olha para mim, sabe o que Jesus fala para ele? Não foi carne nem sangue que te revelaste isso. Sabe como nós vamos entender o movimento do céu nesses dias? É o Espírito Santo de Deus sobre nós. Quando o pastor Jimmy começou a entoar louvores aqui, quando o meu coração começou a queimar, eu comecei a entender o poder da promessa chamada Espírito Santo no nosso meio. Eu quero te dizer algo: como nunca você viu antes, o Espírito Santo será derramado sobre a vida da igreja brasileira. Eu quero profetizar mais uma vez para você, como você nunca imaginou, o Espírito Santo nesses dias será derramado sobre a sua casa, será derramado sobre a sua vida, será derramado sobre o seu ministério, será derramado sobre a comunidade ativa. Sim, esses dias são dias de derramamento do Espírito, porque existe uma ação do céu e nós vamos entender esses dias. Nós vamos compreender. Olhe para mim. Se você começar a dar liberdade ao Espírito Santo de Deus, você começa a ter o entendimento de Pedro, de revelar a ação do céu. E quando Pedro revelou a ação do céu, Jesus olhou para ele e disse assim: Pedro, disseste bem. Então, a partir de agora, Pedro, o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares no céu será desligado na terra. Olhe para mim. Quando você entende o movimento do céu, chaves que podem abrir as comportas do céu ao seu favor são liberadas para você, querido. Não, vou te explicar um pouquinho melhor. Pedro recebeu a chave do céu. Não era o céu que ia determinar coisas, não era o céu que ia profetizar coisas, era Pedro que ia determinar, Pedro que ia estabelecer decretos. A Bíblia nos diz que Jesus falou para ele: o que você falar, o que você ligar na terra será ligado no céu. O decreto que você liberar, quando você entende o movimento do céu, será decreto na terra, no céu, querido. O decreto que você liberar aqui nesse ambiente será estabelecido lá no céu. O problema é que nós entendemos isso e achamos que não podemos atingir. E olha para mim, eu estou pregando para uma igreja militante, uma igreja que podia estar descansando, uma igreja que podia estar de férias, mas não, você escolheu estar na melhor parte, você escolheu estar aqui, sabe para quê? Porque chaves do céu vão ser entregues na sua vida. Sim, esses são dias que nós como igreja vamos começar a liberar decretos. E eu quero que você levante a sua mão. Comunidade ativa, igreja militante do Senhor Jesus, Deus manda eu dizer que decretos vocês vão liberar sobre essa cidade, sentenças serão liberadas sobre essa cidade, sobre esse povo, sobre a sua família. Sim, porque vocês estão entendendo o ambiente profético do céu.
O ambiente profético do céu nos dá essa oportunidade de chegar e deliberar decretos que vão mudar vidas. Olhe para mim, o poder de terminar com esse medo e essa pandemia está em nós. Bata no seu peito assim: o poder está em mim. Se você entendeu o ambiente do céu, decretos chegam na sua casa e a morte não entra naquele lugar, querido. Se você entender os decretos que podem sair da sua boca, o ano de 2021 será o melhor ano da sua vida, o ano que você vai viver algo extraordinário. Comunidade ativa, ei, o melhor ano de vocês é agora. Vocês passaram ciclos e ciclos e ciclos de 7, mas agora é o ano que Deus vai começar a transbordar vocês, porque decretos estão sendo liberados. Sim, para você que está aí sentado, sim, para você que está com seu coração queimando, Deus está virando uma chave em você, está dizendo: ei, chegou a hora de você se posicionar, chegou a hora de você começar a queimar novamente, chegou a hora de você se tornar esse homem, essa mulher que eu sempre sonhei para você. Ai, xarablacalamandarai. Pedro, ele entendeu, e Jesus falou: cara, eu estou te liberando isso para você começar a liberar decretos e mudar o ambiente. Olhe para mim, chega de nós andarmos em ambientes que é só morte, é só tristeza. Chega, querido, chega de nós como igreja ficarmos mendigando. Chega de nós como igreja, querido, não tomar a autoridade que está sobre a nossa vida. Não, a minha proposta aqui essa noite é que você e eu começamos a dizer: Senhor, eu tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, eu sei em quem tenho crido. Chegou o momento da igreja brasileira se levantar, querido, de uma forma poderosa. Chegou o momento da comunidade ativa. Chegou o momento da cidade de Pinhais começar a se levantar de uma maneira poderosa, irmão. Querido, se você está aqui dentro, se você está numa mesa dessa, num ambiente de ceia, porque o Senhor está virando algumas chaves dentro de você aqui essa noite. E sabe por que eu estou pregando isso? Porque você correu para esse lugar hoje dizendo: Senhor, eu preciso ouvir uma palavra que venha dar um destino no meu ano. E a palavra que eu tenho para você é hoje: você tem o poder de liberar decretos, se você entender o poder, o que o céu está fazendo. Você tem poder de liberar decretos que vão mudar a vida. Sabe, querido, o que eu percebo nesses dias no céu é um ambiente de céus abertos. É um ambiente de céus abertos. Final de ano agora, com a minha esposa. E pastor, quando tira uma semana de descanso, ele acaba dentro de uma igreja. Não é, pastor? Eu e minha esposa tiramos uma semana de descanso e acabamos dentro de uma igreja no domingo. Só que nós sentamos lá no último banco. Nós ficamos, pastor Jimmy, bem escondidinho, pastora. Nós só queríamos sentar e dar uma cultuada e sentir o poder e a glória de Deus ali. A igreja não tinha muita gente, era no final do ano. Só que quando acabou o culto, o pastor, ele com todo carinho, com todo respeito, ele falou: meu jovem, eu me senti, posso entregar um recado de Deus para você? Quem gosta de ouvir um recado de Deus aí, irmão? Crente gosta, irmão, crente é desse negócio. E eu falei: amém. Fomos eu e minha esposa dele: só que você tem que vir aqui à frente, que eu quero entregar algo de Deus para você. E eu fui. Ele começou a liberar sentenças sobre a minha vida que iam ativar o meu destino, iam fazer o meu 2021 ser extraordinários. Quando ele liberava todas aquelas palavras sobre a minha vida e a vida da minha esposa, eu fiz uma pergunta para Deus. Eu perguntei: Senhor, por que eu? Por que o Senhor me escolheu? Por que o Senhor decidiu falar comigo? O Senhor ministrava no meu coração: Tiago,
2020, vocês foram condicionados a me obedecer. Vocês foram condicionados a confiar em mim. Nós não tínhamos escolha em 2020, nós não temos o domínio da pandemia, nós fomos condicionados a confiar no Senhor. Mas 2021, Tiago, você decidiu se expor à minha presença. Olhe para mim, eu poderia estar na casa dos meus parentes, com os meus irmãos, com os meus primos, descansando, mas sabe o que eu escolhi? Ficar exposto à presença de Deus. Sabe o que eu estou querendo te dizer? Se 2020 você entender o movimento do céu e você se expor a tudo que Deus está querendo fazer ao seu respeito, se prepara para viver o melhor ano da sua vida. Sim, nós vamos ser exposto à glória de Deus, exposto ao que o Senhor está liberando sobre esses dias. Eu fui lá e o Senhor falou: você escolheu ficar exposto à minha presença. Os seus parentes, o seu irmão não escolheu, mas você escolheu a melhor parte. Você trocou o seu descanso para ser exposto. E toda vez que nós somos expostos à presença de Deus, chaves são viradas em nós. A ação de Deus é manifesta na nossa vida. Levante a sua mão que eu quero trazer mais uma profecia para você. O ano de 2021, querido, todos os dias que você chegar na presença de Deus, você vai ser exposto ao favor de Deus. Você vai ser exposto ao favor que Deus tem sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, o favor que Deus tem sobre o teu ministério. Se você crê nisso, levante a sua mão e eu te dou um minuto para você começar a adorar a Ele, dizer: Senhor, eu creio no seu favor na minha vida, eu creio no seu favor na minha história, eu creio no seu favor na minha casa. Sim, eu creio no favor que o Senhor tem sobre essa igreja. Sim, o Senhor tem para nós isso, e nós estamos se expondo ao que Ele está fazendo, e o que Ele está fazendo é maravilhoso, querido. Olhe para mim, é muito mais do que sentar num banco de uma igreja. É muito mais do que participar de uma comunidade religiosa. Sim, é muito mais do que isso. É entender que o Pai está trabalhando e que os filhos, eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Que os filhos estão olhando para o Pai, estão dizendo: Pai, eu quero participar do que o Senhor está fazendo. Não quero ficar alheio, eu não quero ficar de fora, eu preciso estar inserido no que o Senhor está estabelecendo no meio da sua igreja. Sabe, irmãos, eu lembro quando eu era mais jovem, eu achava que Deus, Ele estava sentado no alto sublime trono sem fazer nada, mas Ele está lá, mas Ele está fazendo. O Senhor está fazendo algo e eu e você precisamos participar disso. O Senhor está fazendo algo poderoso e eu e você precisamos dizer: Senhor, não me deixe fora. Olhe para mim, eu sou de uma geração que nós íamos para o monte orar, e nós orávamos pedindo para o Senhor abençoar as nossas práticas, abençoar o que nós estávamos fazendo. Nós orávamos ao Senhor e dizia: Senhor, abençoa isso, abençoa aquilo, abençoa a nossa conferência, abençoa o nosso congresso, abençoa tudo que nós estamos fazendo, Senhor. Mas olhe para mim, querido, esses não são dias que nós oramos para Deus abençoar o que nós estamos fazendo. Esses são dias que nós oramos e pedimos ao Senhor: Senhor, deixa eu participar do que o Senhor está fazendo, deixa eu participar do que o Senhor está manifestando. Deixa eu participar do ambiente que o Senhor está nos levando. Sabe, irmãos, é lindo quando nós começamos a ver que esses são dias que os céus estão abertos sobre nós. E eu nunca vi o céu tão aberto que nem nesses dias, irmãos. Sério, pastor? Sim. Pastor, mas está tão difícil? Sim. Mas os céus estão abertos para mudar vidas de homens e mulheres. Pastor Jimmy, os céus estão abertos para transformar a comunidade ativa.
voluntários desta casa, vocês que estão aí de jaleco azul, os céus estão abertos para transformar esse lugar. A palavra de Deus nos diz que um dia Jesus inicia chamando os seus discípulos, e Felipe ele chama um jovem chamado Natanael, e eu já estou terminando. Natanael, querido, era um religioso, era um fariseu mesmo, um verdadeiro hebreu. Felipe chama Natanael e Felipe fala para ele: Natanael, eu encontrei o Cristo. Eu encontrei o Cristo. Natanael pergunta: onde que é? De Nazaré. Mas pode vir alguma coisa boa de lá? Sabe o que Felipe fala? Vem ver. Natanael sai correndo em direção a Jesus, e quando ele chega diante de Jesus, quando ele chega diante da presença do Senhor, Jesus olha para eles: eis que aí um verdadeiro israelita. Natanael se assusta e Jesus fala assim: ei, eu vi você embaixo da figueira. Jesus estava dizendo para Natanael: eu vi você antes de você vir na minha presença, eu já estava te vendo. Sabe o que eu estou querendo te dizer? Antes de você escolher estar aqui dentro, Jesus já tinha escolhido você para estar aqui dentro. Antes de você querer participar da conferência Entrega Total, o Senhor já tinha escolhido você para você participar da conferência Entrega Total. O Senhor, Ele viu você antes do pastor Jimmy e do pastor Tiago. Natanael chega diante de Jesus. Jesus diz assim: eis que te vi. E olha para mim, nós se encantamos quando nós sabemos que o Senhor nos conhece. Nós se apaixonamos como sabemos que o Senhor se conhece a nossa vida. E por muito tempo você andou simplesmente na plataforma de que Deus te conhece. Por muito tempo você andou na plataforma simplesmente que Deus ele conhece você, que Deus conhece a sua vida, como conheceu Natanael. Mas a palavra de Deus ela é tão maravilhosa. A palavra de Deus ela é tão perfeita que Jesus disse assim, Jesus disse assim: porque te disse que te vi debaixo de uma figueira, creu? Coisas maiores do que essas virão. Sabe o que eu estou querendo te dizer? Para você procurar lá na sua casa depois, João, capítulo de número 1, verso de número 47. Jesus está dizendo para Natanael: o que eu tenho a seu respeito é muito maior. O que eu tenho a seu favor é muito maior. Talvez até hoje você caminhou na presença de Deus e viu grandes milagres, mas a palavra que eu tenho para você é que o que Deus tem a seu respeito é muito maior ainda. Talvez essa comunidade ela viveu até hoje coisas extraordinárias, mas o que Deus tem para vocês, pastores, para o presbitério desse lugar, é algo muito maior ainda. É algo muito maior ainda. Jesus olha para Natanael e diz assim: você creu porque eu revelei você? Creia que você andará comigo e verá coisas muito maiores. A pergunta é: o que Natanael ia ver tão grande assim? Jesus responde no verso seguinte. Jesus diz assim, ó: e disse-lhes: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos do Senhor servindo o Filho do Homem. Aqui eu cheguei onde eu queria. Eu só vim aqui hoje para dizer para você que esses são dias de céus abertos. Não, vou repetir. Eu só vim aqui para dizer para você que hoje são dias de céus abertos. Os céus estão abertos neste lugar. Os céus estão abertos sobre a igreja brasileira. Os céus estão abertos sobre o seu ministério, sobre a sua família. Os céus estão abertos.
O favor de Deus está sendo liberado sobre nós, querido. Nós não estamos diante de uma mesa à toa, nós estamos diante de uma mesa com os céus abertos. Sim, eu não estou aqui para te emocionar, eu não preciso disso. Eu não estou aqui, querido, para fazer você chorar, não. Mas o poder do Evangelho tem o poder de fazer tudo isso em você. E a palavra que nós temos é essa: os céus estão abertos, comunidade, sobre as nossas vidas. Os céus estão abertos sobre essa casa. Os céus estão abertos sobre a sua vida. Os céus estão abertos sobre a nossa história. 2021 é ano de céu aberto, irmãos. O Senhor vai fazer coisas que nós jamais imaginamos. Pastor, como é que o Senhor fala com tanta certeza e com tanta propriedade? Quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo que antes de grandes coisas acontecerem, dias difíceis antecederam. E nós passamos dias difíceis nesses dias. Dias difíceis, nada mais, nada menos, são ativadores para dias de céu abertos. Não se assuste se o Senhor pegar você, queridão, e começar a levar você para pregar o Evangelho em lugares que você jamais imaginou. Não se assuste, pastor Jimmy, se ele começar a acordar o Senhor na madrugada e falar: você nem vai dormir hoje, porque eu estou te entregando revelações que jamais foi entregue nesses dias. Ah, meu Deus, eu sinto a presença de Deus. Ei, o presbitério dessa igreja, não se assuste se o Senhor te dá tanta revelação, que você vai falar: meu Deus, o que está acontecendo? Esses são dias de céus abertos. Não se assuste se Deus começar a pegar pessoas e batizar com o Espírito Santo na sua frente. Não se assuste se Deus começar a curar paralítico através da sua vida. Sim, Ele não terminou a promessa ainda. Não se assuste, querido, se você começar a ver, irmãos, a prosperidade chegar sobre a sua vida. Não se assuste se você vê o poder da igreja sendo transformador no meio da nossa sociedade. Não se assuste, querido, porque esse é um sinal que os céus estão se abrindo, ou melhor, que Ele está aberto sobre a nossa vida. Os céus estão abertos, irmãos, e esse poder do céu aberto, ele pode fazer eu e você viver uma vida abundante. Sabe o que eu quero nesse ano de 2020? Todo ano nós se ajuntamos com o presbitério da igreja, nós se ajuntamos como pastores e nós oramos para que o Senhor nos dê a plataforma do ano inteiro. E esse ano eu não consegui ainda, e eu falei: Deus, por quê? Porque o Senhor começava a falar comigo: não, esse ano é você, cara. Esse ano eu pego você. Sabe quais os projetos que eu e minha esposa estamos fazendo? Não para a igreja, mas para nós. Estamos falando: não, nós temos que ler tantos livros, nós temos que se aprofundar mais. Esse é um ano de águas profundas, querida. Quantos querem entrar em águas mais profundas aqui no Senhor? Existe um crente ainda que entende que águas mais profundas conhece mais do coração de Deus. Sabe, irmãos, Jesus falou para Natanael: o céu vai se abrir, cara. O céu vai se abrir daqui para frente. A Bíblia nos diz sobre Jacó, e eu vou terminar aqui agora. Jacó, querido, ele tinha passado dias difíceis, como nós temos passado. Jacó, querido, ele já não tinha mais perspectiva nenhuma. Tinha saído da casa do seu pai, tinha saído da proteção da sua mãe, estava num deserto caminhando, e a única opção que ele tinha era deitar a sua cabeça numa pedra. Não tinha mais opção, pastora. Não tinha mais nada. E olha para mim, quando eu tomo esse microfone, o Espírito Santo ministra no meu coração que tem pessoas assim, querido, aqui essa noite. Mas quando Jacó chegou no limite da vida dele, quando Jacó chegou no limite que ele suportava, a Bíblia diz que ele deitou a cabeça naquela pedra e ele viu os céus abertos, e os anjos subiam
e desciam. Se coloca de pé aqui nessa noite. Quero convidar um ministério de louvor aqui. Jacó, olhe para mim. Ele viu os céus abertos. E ele viu uma escada. E os anjos subiam e desciam. Quantos voluntários nós temos aqui nessa casa de oração, querido? Levante a mão se você é voluntário. Fique com a sua mão levantada. 2021. Os céus estão abertos sobre vocês. Olha para mim. Deus vai derramar uma unção aqui nessa noite hoje. Que essa unção é do renovo. Tudo que você não fez em 2020, você vai fazer em dobro em 2021. Você que nos visita pela primeira vez, você está dizendo: Senhor, eu estou meio perdido, meio deslocado. Deus está dizendo: a confirmação para você neste lugar está aqui hoje. Homens que entendem e têm a sensibilidade de andar com o céu aberto, vai começar a liberar decretos sobre pessoas aqui. Decretos sobre este lugar. E eu quero que você, que é voluntário, que é obreiro, que milita nessa igreja, que você levante a sua mão e você comece a liberar decretos sobre este lugar e sobre esse povo. Que você comece a liberar decretos dizendo: Senhor, se eu tenho a chave do céu, se o que eu ligares na terra será ligado no céu, o que eu desligar no céu será desligado na terra. Eu quero executar essa autoridade neste lugar hoje. E o Espírito Santo de Deus vai capacitar você aqui neste lugar hoje. Sim, labrachou recandorobanai. Sim, você que não falava mais em línguas estranhas, hoje Deus vai renovar. Sim, porque os céus estão abertos. Oh, rablacalamandarai. Sim, você vai entender o movimento do céu. Você vai entender o que o céu está fazendo. Ah, meu Deus, Shaitou Mandaiacé. Sim, existe uma longa história, uma longa caminhada para você. Ah, calabrachorou mandarabla calamandarai. Onde estão as mulheres de oração aí? Levante bem alto a mão de vocês, as mulheres de oração. Mulheres que oram ainda, mulheres que intercedem pela sua casa, pela sua família. Levante bem alto. Oh, rablachoromandarai. Existe poder de Deus para ser derramado sobre a vida de vocês. Existe poder de Deus para ser derramado sobre o ministério de vocês. Existe poder de Deus para ser derramado sobre a intercessão de vocês. Existe poder de Deus sobre a boca de vocês. Existe poder de Deus sendo derramado sobre a história de vocês. Sim, nós estamos na mesa, pastor Jimmy. Nós estamos na mesa com o Pai. Nós estamos numa conferência chamada entrega total. Entrega agora a Ele. Entrega agora a Ele. Fala: Senhor, é agora, é tudo ou nada. É tudo ou nada, Senhor. Começa a revelar o que o céu está fazendo na minha vida. Oh, Rabrai. Sim, eu já ouço o barulho de línguas estranhas aí. Shekarabadoromana.